Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, no nosso vídeo, iremos falar sobre tecnologias aplicadas à suinocultura, com tema focado em análise de imagens para classificação automática de carcaças de suíno. Esse trabalho é realizado pela matéria de suinocultura, como uma forma de avaliação, ministrada pelo professor Dr. Alessandro Amorim, da Universidade Federal de Rondonópolis, no curso de Zootecnia. O grupo é composto por mim, Paula Eduarda, pelo Luiz Felipe, Maurício Rezende, Vitor Manuel e Eric Marques. Quais serão os tópicos discutidos no vídeo de hoje? Iremos dar uma introdução sobre o assunto, explicar como funciona o sistema de classificação de carcaça suína através de imagens, falar sobre as técnicas e os métodos utilizados, comparar as tecnologias utilizadas, falar sobre a aplicabilidade desse sistema na suinocultura, quais são suas vantagens e desvantagens, sobre o seu custo e o retorno esperado. Por fim, iremos concluir o tema e colocar aqui as referências bibliográficas usadas para o desenvolvimento desse trabalho. Para dar início ao tema, a gente vai explicar um pouco sobre como funciona esse sistema. O sistema convencional de classificação de carcaça é um sistema muito subjetivo, lento e sujeito a variações entre os avaliadores, já que é uma pessoa que faz a avaliação. E cada pessoa tem o seu ponto de vista, tem uma conclusão diferente da outra. Então, ele é um sistema que ele não vai te dar tanta certeza, um valor certeiro ali, né? E ele é mais lento, como eu havia falado, então ele acaba perdendo um pouco mais de tempo nesse sistema. E hoje em dia, tempo é dinheiro, né? Para essas empresas e qualquer outra empresa. Então, vendo esse sistema, que era um sistema assim mais moroso, foi criado as tecnologias de avaliação de carcaça por imagens, né? Que é o uso de tecnologias automatizadas de análise de imagem, que é auxiliado pela inteligência artificial, e ele vai tornar o processo mais rápido, vai ter um padrão ali de avaliação, já que é uma tecnologia que vai estar realizando, e é um processo mais eficiente, que vai trazer resultados mais concretizantes ali para a empresa. Então, como que funciona esse sistema de avaliação de carcaça com os de imagens? O primeiro passo é a aquisição de imagens. É posicionado câmeras, né, de alta resolução ali na linha de abate. São câmeras que capturam imagens em 2D e 3D. E ao passar da carcaça, ela vai fazendo as capturas das imagens, fotos, vídeos. As imagens, elas são tiradas de diferentes ângulos para gerar uma reconstrução tridimensional dessa carcaça. Então, na linha de abate, tem várias câmeras posicionadas ali, onde elas irão capturar as imagens para mandar para o software, e ali ele vai realizar as avaliações. O segundo passo
é a análise por software. É onde o sistema ele vai utilizar algoritmos de visão computacional e modelos estatísticos calibrados para estimar características da carcaça. Ou seja, vai ser capturadas imagens, vai para esse software e através desses algoritmos e modelos estatísticos ele vai gerar os dados, que vai estimar as características como área de olho de lombo, espessura de gordura subcutânea, conformação de carcaça, peso de cortes nobres e muitas outras características desejáveis pela empresa que está usando essa tecnologia ali. O terceiro passo é a classificação por si, né? Com base nas medições que foi realizada ali, os dados que foi feito pelo software, o sistema ele classifica a carcaça em categorias comerciais ou classes de rendimento. Como exemplo, é a Seurope, conforme o padrão europeu Seurope, que é um sistema muito utilizado para a classificação de carcaça suína. Ele também pode gerar predições de rendimento de cortes primários com base nos modelos calibrados com dados reais. A quarta fase é a fase onde tem o resultado de todos os processos, né? Desde o software e da classificação e a integração na empresa, que é onde os dados obtidos são enviados para o sistema de gestão da empresa, onde podem ser utilizados para remuneração por qualidade. A empresa ali vai ter um dado mais confiável e ela pode cobrar ali comercialmente uma remuneração pela qualidade da sua carcaça. Pode ser integrados a rastreabilidade ambiental, aplicados em relatórios ou técnicos econômicos. Então, basicamente é esse o funcionamento desse sistema. É um sistema que deixa o processo muito mais rápido e dá uma tomada de decisão muito boa para o dono da empresa, né? Para o pessoal da empresa ali, para o comercial, e melhora também o seu comercial, já que ele vai ter dados mais exatos e rigorosos. E agora eu passo a palavra para o meu colega dar continuidade ao tema. Bom, dentro dos mecanismos tecnológicos que nós utilizamos para fazer essas análises de carcaça e controle, nós temos o VCS 2000, que é um sistema de análise computacional que é feito através de imagens captadas em tempo real dentro do sistema de produção. Normalmente ela já é empregada em frigoríficos, né, comerciais, difundidos já no Brasil. E ela tem como objetivo fazer a avaliação dessas carcaças, baseando-se em parâmetros já estabelecidos, a fim de padronizar essa avaliação, né, já com critérios objetivos, como peso, medidas de espessura de toucinho e demais conformações, ausentando e diminuindo o fator de subjetividade que até então teríamos, né, de forma convencional, na classificação de carcaças por meio de agentes humanos. E além do VCS, nós temos também o Deep Learning, que também é uma tecnologia que vem sendo testada para ser utilizada e empregada. Não é utilizada atualmente aqui no Brasil, né, de forma difundida, porém no exterior, na Europa, já é utilizada, onde é um sistema de autoaprendizagem, de forma que as análises elas tornam-se autônomas e automáticas através dessa obtenção de imagens computacionais. E essas tecnologias elas são positivas, já visto que sua aplicabilidade na suinocultura ela traz uma certa segurança e conforto para os produtores, já visto que os dados
e classificação das carcaças, né, enviadas aos frigoríficos, elas são mensuradas através do sistema idôneo e justo, né? E em função disso eles têm a garantia da obtenção desses dados de forma correta, né? Além disso, é gerado inclusive um estímulo positivo para os produtores em função da remuneração por qualidade, né? Então, quanto melhor for o produto avaliado e classificado, maiores serão as bonificações. Além, claro, de aumentar a eficiência, né, no processo da indústria, né, agilizando um processo que não mais é humano e sim autônomo, feito por máquinas, então de forma mais precisa e automática. E isso, é claro, posiciona nossos produtos num alto posto de qualidade, haja visto o mercado internacional que hoje já exige muito, né, nessa questão de qualidade e rastreabilidade e segurança e certificação desses produtos produzidos. Esses mecanismos cada vez mais difundidos, a gente dá um passo a mais para o desenvolvimento de novas tecnologias e aprofundamento no conhecimento dessas áreas relacionadas a esse setor. Bom, olá a todos, eu me chamo Luiz Felipe e agora eu vou apresentar para vocês as vantagens e desvantagens da utilização desse sistema. Bom, a vantagem é que você vai ter uma alta velocidade na sua linha de produção, de aproximadamente 600 carcaças por hora, utilizando esse sistema. Você vai ter uma precisão elevada, uma redução de mão de obra e a medição de múltiplos parâmetros simultâneos. Ou seja, você vai poder ter um comprimento de carcaça, espessura de gordura dorsal, área do músculo longíssimos, índice de carne magra e peso estimado de meia carcaça em questão de 2 segundos aproximadamente. O problema é que para você ter esse sistema, você vai precisar de um custo inicial bastante alto, uma necessidade de calibração e manutenção, porque para o sistema poder trabalhar de uma forma eficiente, que não tenha nenhum problema, você vai precisar que esse sistema seja muito bem calibrado e tenha uma manutenção frequente. E depende de uma infraestrutura adequada. Ou seja, não é todo frigorífico no Brasil que pode ser utilizado esse sistema. Você precisa ter que mude algumas coisas na linha de produção desse frigorífico para que esse sistema possa ser integrado e funcione na melhor forma possível. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho das vantagens comparando os dois sistemas, o VCS 2000 e o Deep Learning. Bom, a precisão na medição ela é alta para os dois sistemas. O tempo de resposta também é um tempo bastante alto e em tempo real também. Ela tem uma classificação objetiva, ou seja, esse sistema eles vão eliminar aquela subjetividade que um humano poderia ter. Um exemplo, às vezes para um humano uma carcaça está com nível de marmoreio 3 e para outro ele está com classificação 2 de marmoreio. Ou seja, com esse sistema você elimina essa subjetividade no processo. Bom, a padronização oficial, o VCS, ele é homologado pelo MAPA no Brasil. O DeepLean ele ainda não é homologado pelo MAPA, mas estão sendo feitos testes para que haja essa homologação. Bom, integração com as ERPs. Bom, o que é isso? É um sistema de gestão empresarial que trata-se de um sistema integrado que reúne e organiza os dados dos processos de diversas áreas em um único ambiente digital. Bom, essa integração com ERPs pode-se fazer com que o sistema coleta os dados, joga para esse banco de dados digital do frigorífico e lá automaticamente esse sistema
ele faz com que atualize o histórico da granja, que está sendo feito o abate dos animais, ele vai gerar um relatório de desempenho, ele vai calcular o valor pago ao produtor com base no rendimento real e atualiza o estoque com previsões de cortes disponíveis. E além de alimenta o sistema de exportação e vendas com dados precisos. Ou seja, você vai ter tudo isso em um único sistema confiável e que não vai apresentar problema para você no futuro. Bom, a aplicação comercial dos sistemas são que o VCS 2000 ele já tem um uso consolidado em grandes plantas frigoríficas. Bom, o Deep Lean ele tem um potencial elevado para triagem, mas ainda é pouco utilizado em frigoríficos. É, Aqui no Brasil ainda não se tem o uso, vamos dizer assim, o uso contundente dos dois sistemas. O VCS 2000 ele é muito utilizado na Europa e na Coreia do Sul, e na Europa também é bastante utilizado esses dois sistemas. Bom, as desvantagens da utilização dos sistemas. Primeiro, é um custo de aquisição muito alto, pois são equipamentos que precisam ser importados, precisam de uma manutenção especializada, então isso faz com que o seu custo para aquisição seja muito grande. Bom, a flexibilidade dos sistemas. O VCS 2000 ele possui uma baixa flexibilidade para parâmetros e análises fixas. O Deep Learning ele tem uma flexibilidade alta. Redes podem ser treinadas para novos objetivos, ou seja, ele não pode ser só usado como um sistema para analisar a carcaça. Ele pode ser treinado com o objetivo de realizar novas leituras dentro de um frigorífico. E o aprendizado contínuo. O VCS 2000 ele não se adapta automaticamente a novos padrões. E o Deep Learning, a vantagem dele é que ele aprende com novos dados e melhora com o tempo. A manutenção. O VCS 2000 exige uma manutenção de técnicos especializados, ou seja, além de você ter o custo para a implantação do VCS 2000 no frigorífico, você precisa também de ter técnicos especializados, enquanto que o Deep Learning ele requer equipamentos de dados e conhecimentos com a IA, ou seja, com a inteligência artificial você pode fazer com que o Deep Learning funcione normalmente. A homologação no Brasil, como eu disse antes, o VCS 2000, ele pode ser usado no Brasil, é permitido pelo mapa. O Deep Learning ainda não, ele ainda está em testes de fase de validação. E a sensibilidade ambiental? Pode ser afetada por iluminação e posicionamento, o VCS 2000, que como eu disse antes, não são todos os frigoríficos que estão aptos a receber esse sistema no Brasil. Você precisaria de uma alta tecnificação desses frigoríficos, como uma iluminação melhor, porque como são sistemas de câmeras, você precisa ter uma iluminação para que essas câmeras possam captar melhor a carcaça. O posicionamento dessas câmeras também é importantíssimo para que o sistema possa funcionar perfeitamente. E é isso. Aí aqui trazendo para vocês os custos, um equipamento principal de um VCS 2000, ele varia de 800 a 1 milhão e meio, enquanto que o Deep Learning varia de 100 a 500 mil, câmeras mais servidores. Como eu disse, a infraestrutura física. O VCS 2000 ele precisa de uma adaptação na linha de abate junto com iluminação, enquanto que o Deep Learning ele pode usar a mesma infraestrutura que o frigorífico tem, somente com alguns ajustes. O tempo de implantação desses sistemas.
O VCS 2000 ele pode variar de 2 a 6 meses, quanto tempo de fabricação, transporte, instalação e calibração, enquanto que o Deep Learning, o tempo para a implantação desse sistema é de 2 a 4 meses. Aqui trazendo custos totais para vocês de sistema, o VCS 2000, o custo final dele pode ser de 1,2 a 2 milhões e o Deep Learning de 150 a 600 mil, sendo um projeto interno ou um protótipo. Agora aqui um resumo de custos e viabilidade. O VCS 2000 ele possui um custo inicial bastante alto. O Deep Learning ele pode ser de médio a alto, ele é escalável, depende do tanto de tecnologia que você vai querer aplicar nesse sistema. A manutenção do VCS 2000 ela é alta e especializada. Como eu disse antes, você precisa de técnicos especializados para se fazer a manutenção. Enquanto que o Deep Learning ele é média e depende do equipamento. Uma flexibilidade do sistema. É uma flexibilidade baixa do VCS 2000. Ele é fixo, não tem muita flexibilidade, não tem muito que você possa fazer no sistema. Enquanto que o Deep Learning possui uma flexibilidade bastante alta. Ela pode ser treinável e adaptável. E a dependência de fornecedor? Você precisa de uma alta dependência do fornecedor para o VCS 2000, enquanto que o Deep Learning ela é baixa. Se você tiver uma IA integrada no seu sistema, isso já faz com que o sistema possa funcionar normalmente. E o retorno sobre o investimento do sistema, ele para o VCS 2000, ele é de médio a longo prazo, é equiparente ao Deep Learning também, que é de médio a longo prazo, lógico, dependendo do estilo e do tipo de sistema que você vai utilizar no seu frigorífico. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor. Dando continuidade, né, ao que os meus colegas antecederam antes de mim, né, esse trabalho tem como visar, né, a tecnologia de precisão voltada para suínos, né? Então, dando continuidade no que os meus amigos, o que a Paula, o que o Luiz falaram, né, nesse trabalho, eu vou falar um pouco sobre o retorno esperado, né? Porque, como o Luiz falou, é um grande investimento, né? Aí tem vantagem, tem desvantagens. Então, nós vamos falar sobre o retorno desse sistema, né? O que se é beneficiário, se é bom, se é ruim. Então, nós vamos falar aqui agora, né, sobre esse retorno. O retorno esperado, né, tem como um objetivo bem bacana, uma vantagem bem boa, que reduz o tempo de avaliação de 30 segundos para 2 segundos. Então, esse tempo, né, reduz bastante, né, com esse tipo de sistema, né? O apoio à genética e o aumento da produtividade. Então, tem um aporte melhor da genética, né, aumentando, assim, a produtividade, né? E tem redução de perdas, né? Você vai ter pouco índice de percas. E o retorno estimado, né, é de 1 a 3 anos, né, com alto volume, com alto índice de crescimento. Então, como nós vimos aqui, o retorno é muito bom. É claro, o custo ele é alto, né? O sistema ele engloba um valor muito alto no mercado, mas o retorno traz uma grande vantagem. E dando continuidade sobre esse retorno, nós vamos falar sobre os dois sistemas, né? Nós vamos falar sobre esse aspecto, né, tanto da VCS 2000 quanto a Deep Learning, né, que é a DL. Então nós vamos tratar aqui de falar sobre esses dois sistemas, né? Sobre o prazo médio para o retorno, o prazo médio de retorno esperado, né, que vai ter. A VCS 2000, o prazo médio de retorno é de 2 a 4 anos. Já a Deep Learning é de 1 a 3 anos, né? Que é os projetos mais específicos, né? Pode ter o retorno até mais rápido, né? Variando de 1 ano e meio a 2 aí. Então, top, né? Fazendo esse comparativo das duas.
As fontes de retorno, né, são o seguinte: a VCS 2000 é assim, a remuneração ela é mais justa ao produtor, né, com poucas possibilidades de erro, né, de caso de erro humano, e a otimização do rendimento de cortes. Então, tem uma abrangente muito boa. Já a Deep Learning, né, a redução menos redução de perdas por lesões e contaminações e automatização de inspeções visuais, né, que são os dados mais valiosos para a PDE, né, de rastreabilidade. Então, vemos que a Deep Learning é top, é bacana também. Agora, o aumento de rendimento, né, a VCS 2000 era de 1 a 3%, né, na média industrial por carcaça. Já a Deep Learning, ela varia, pode alcançar até 5% com aplicações inteligentes, né? E a redução de erros de retrabalho, né, na VCS 2000 é a alta padronização automática, né? Já na Deep Learning é a alta detecção precoce de anomalias e padrões, né? O potencial de expansão, né, a VCS 2000 ela é limitada à classificação de carcaças. Já a Deep Learning ela é alta, pode ser usada em inspeções de bem-estar e corte de transporte. Então, ela pode ser usada tanto em inspeção quanto na parte de bem-estar, né, dos cortes desse animal. E o impacto na exportação? A VCS 2000, positivo, cumpre com todas as normas internacionais, né? Já a Deep Learning é muito positivo, né, e ajuda na rastreabilidade, né, e a certificação visual também é muito boa. Já a valorização da marca, no caso da VCS 2000, a profissionalização, no caso do processo, né, gerado do abate. Já na Deep Learning, é a inovação tecnológica e imagem moderna frente ao mercado. Então, você vê que as duas caminham muito bem, né? As duas elas estão muito bem associadas no mercado, né? Esses dois sistemas são os mais, assim, são os mais importantes, né? Com bons custos, com um bom prazo médio de retorno, com boa folha de retorno, com alto aumento de rendimento. Então, é uma vantagem muito boa. E, né? Para finalizar, né? Conclui que a análise automatizada de imagens para carcaças suínas é promissora. Reduz o tempo, aumenta a precisão, melhora a gestão de qualidade. Igual que nós conversamos 2 slides atrás. Apesar do investimento inicial ser alto, né, como nós conversamos, esse sistema é caro. Inicialmente ele é muito caro, mas o retorno em produtividade e padronização compensa amplamente. Então, em tese, você vai gastar muito no início. Você vai fazer um investimento muito alto, né? O produtor, ele vai fazer um investimento alto, né? O frigorífico, no caso, vai fazer um investimento, mas ele vai ter um lucro muito considerável. Então, compensa, né? Tecnicamente, você fazer essa análise, né, automatizada de imagens. Você vai ter um retorno muito bom e vai ser muito promissor, né? Tanto visualmente quanto aspecto de trabalho, vai ser muito bom. Em relação às referências bibliográficas que utilizamos para esse trabalho, na elaboração dele, utilizamos o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com base na Instrução Normativa número 53, de 16 de dezembro de 2011. Essa normativa aprova o Regulamento Técnico de Classificação de Carcaça de Suínos no Diário Oficial da União, seção 1, de 19 de dezembro de 2011, em Brasília. Também utilizamos a aplicação de redes neurais artificiais na classificação de carcaça suína, que foi publicado na revista Ciência Animal Brasileira, em 2018, e foi feito o acesso em 24 de junho de 2025. Classificação de carcaça suína com redes neurais convolucionais na Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, em 2020. Também foi utilizado online Carcassas Grading System, de 2020.
Automação e bem-estar animal no abate de suíno, Revista Brasileira de Zootecnia. Também foi utilizada a visão computacional aplicada à agroindústria, uma revisão da engenharia agrícola, com acesso em 24 de junho de 2025. E também, por último, a Embrapa Suínos e Aves, pesquisa com inteligência artificial na classificação de carcaças, Concórdia e Embrapa, com acesso em 24 de junho de 2025. Foi isso a nossa apresentação e obrigado. Essa foi a nossa apresentação e obrigado.